Com a revitalização de Pânico e A Bruxa de Blair, muitas ideias novas surgiram e algumas foram só lapidadas. E aí, os anos 2000 foi um marco do cinema de terror, por uma coisa muito específica: explorar o sofrimento físico, o corpo humano sendo destruído, dor, violência extrema. Esse período ficou conhecido como Torture Porn. O maior símbolo dessa fase, provavelmente você já sabe, é Jogos Mortais, que foi um filme que transformou a experiência no cinema de terror quase como se fosse um negócio sádico. O foco não era apenas mais matar personagem, mas ver como ele sofre antes da morte. Saló já tinha feito algo parecido mais ou menos uns 30 anos antes, mas Saló é um filme de nicho do caralho. E claro, Hollywood, vendo o sucesso que isso deu, ia fazer o que eles sempre fazem: copiar até não dar mais. E aí vieram filmes como Hostel, remake do Massacre da Serra Elétrica, The Hills Have. Mas como em todos os momentos históricos, essa obsessão por violência extrema não surgiu do nada. Ela reflete, na verdade, muito dos conflitos sociais e culturais daquele momento. No começo dos anos 2000, o mundo já estava entrando mesmo numa nova onda de terror, mas aí em 2001 vem um dos eventos mais traumáticos dos Estados Unidos, o 11 de setembro. Os ataques terroristas mudaram totalmente como o Ocidente enxerga o mundo. O medo agora não era mais só assassinos isolados. Os caras tinham medo de tortura, terrorismo, guerra, prisões secretas. Essas coisas começaram a se espalhar como uma paranoia entre as pessoas. Essa década também viu a popularização da internet, e pela primeira vez na história, vídeos de violências reais começaram a aparecer, além de um fato muito importante que foi o escândalo, como que chama? Escândalo de Abu Ghraib. Escândalo de Abu Ghraib em 2004, que influenciou diretamente esse terror de violência. E esse aqui eu não vou comentar sobre não, porque eu não quero ter que adaptar a minha linguagem pra falar sobre, mas tipo assim, teve uns caras nos Estados Unidos lá, uns militares que estavam fazendo umas coisas erradas, isso saiu, espalhou o vídeo deles fazendo isso e deu merda. Mas acabou culminando em influenciar o terror da época. Então os filmes ficaram muito mais cruéis. Dos mais relevantes eu já citei Jaws, mas a gente também pode falar do Psicopata Americano, Martyrs, esse é pesado. Garota Infernal, aqui nasce o subgênero Rape and Revenge, de mulheres que são e querem se vingar. Na verdade, os anos 2000 foi um grande catalisador pra essa banalização da violência que a gente tá sofrendo hoje em dia, tá? Eu não vou falar que eles são culpados, porque não são, é uma construção histórica. E não só isso, mas culturalmente a gente pode simplesmente mudar. Mas aqui realmente nasceu esse negócio de banalizar a violência. Também teve Witch the Killer, filme violentíssimo, Pulse, que até hoje é tido por algumas pessoas como o maior filme de terror já feito. Inclusive, toma aí de novo o cinema asiático. Algumas adaptações de jogos também começaram a aparecer, tipo o terror em Silent Hill, que eu comentei recentemente aqui no canal, o filme do Resident Evil. O subgênero de zumbi também se instaura totalmente na cultura pop. Então aqui a gente tem o Extermínio, Shaun of the Dead. Algumas influências da década passada também começaram a aparecer, tipo Coraline, aí, animação de terror, só que agora bem mais infantil, né? Bem diferente do que é Perfect Blue. Mas de novo, quando a indústria começa a exagerar em usar isso, cansa, as pessoas cansam. E no começo dos anos 2010, o gênero de terror precisava se reinventar de novo. Se você perceber bem, na verdade, os anos 2000, terror voltou a ser cinema B, mais uma vez, sei lá, milésima vez. Na verdade, ele era tratado exatamente assim pelas produtoras, tá? Os filmes, quase todos são filmes trash, baixíssimo orçamento, muitos lançados direto para VHS não, home video, né? Aqui já tinha CD. Inclusive, vários desses ficaram só populares por causa dos CDs, por causa do home video. São filmes muito baratos, com exagero, gore apelativo. Mas então, vem a mudança. A transição de 2000 para 2010 é uma das mudanças de tom mais fortes da história do terror. E isso a gente diz que se deve a 3 fatores importantes. Primeiro é o básico. A galera simplesmente cansou de ver torture porn, mas teve um evento muito importante que influenciou o clima cultural: a crise financeira de 2008. Então, se antes o medo coletivo era violência física, agora virou colapso social e desigualdade. Ou seja, medo existencial. E, logicamente, o cinema de terror começou a refletir isso, com o surgimento de pequenos estúdios menores que começaram a investir mais no gênero e lapidar esse que a gente chama hoje de terror artístico, que é uma nomenclatura podre para tentar diferenciar esses filmes mais diferentões do gênero, né, afastar eles, como se não fossem terror. Ou seja, vai tomar no cu. O gênero começou a voltar para algo muito mais parecido com o que aconteceu na década de 70. Filmes bem mais lentos, cadenciados, terror psicológico e existencial. Assim, a popularidade do que a gente chama hoje de elevated horror, e eu não vou usar esse termo nunca mais, só cresceu. E provavelmente a maior dessas empresas é a A24, responsável por apenas A Bruxa, O Farol, Hereditário, Sala Verde, Midsommar. Na verdade, eu costumo dizer que existe uma
trindade demoníaca ali que moldou o terror em 2010, que é A Bruxa, Hereditário e Corra. Pra mim é a tríplice coroa. São os 3 grandes clássicos modernos que inspiraram tudo. E olha só, 2 deles são da A24. 2010 realmente é uma década de muita inovação e reinvenção do gênero. É foda 2010. Também teve o surgimento muito maior do terror asiático que tava aí há uns 30, 40 anos já tentando aparecer. Como exemplos disso a gente tem o The Wailing, Train to Busan e Shin Godzilla, um dos meus 10 filmes de terror favoritos da vida. Uma mistura de terror pop muito boa ali, também começou a crescer advinda do Invocaverso. O Invocação do Mal surgiu ali e alimentou muito bem esse horror pop. Porque, apesar disso, os outros filmes que eu citei, que são clássicos, são muito mais psicológicos, são filmes bem mais difíceis de digerir. O Farol, o Hereditário, nossa, filmes dificílimos de assistir. Vale citar também aqui O Segredo da Cabana, que reviveu o que Pânico inventou desse terror referencial e de misturar terror com comédia. Algumas franquias de homenagem surgiram, como Terrifier, e também continuações de franquias antigas. Teve Pânico 4. Essa é a década também da explosão do Stephen King no cinema, com It, a Coisa de 2017. Filmaço, adoro esse. O horror de torture porn também não desapareceu, apesar dele estar desgastado. Teve a Serbian Film, American Mary, Centopeia Humana 2. Particularmente eu não gosto de nenhum desses, eu não sou fã de torture porn, tá? Também teve mais filmes de rape and revenge, tipo o próprio Vingança, Revenge, da Coraline Fargo, a mesma da Substância. Teve filmes de tubarão, terror de assombração, criança amaldiçoada, franquias sendo revividas, sátira, terror comédia, found footage, filme de creepypasta, inspiração em jogo, terror brasileiro, terror japonês. A produção em massa atingiu o terror de vez. Pra vocês terem noção, foram feitos 19.757 filmes de terror ao redor do mundo na década de 2010. Se a gente comparar com o que eu disse em 80, que teve 3.000, que foi tipo coisa pra caralho pra época, isso daqui é literalmente assustador. Não passou tanto tempo, gente, foram 2 décadas só. Que salto exponencial é esse? 2 não, 3. Em 60 foram só 1.200 filmes. Aí em 70 dobrou, foi pra 2.300 mais ou menos. Em 80 mantiveram um processo acelerado, foi pra 3.300. Mas ainda tá ok, né? Em 90, 3.800. Quase não mudou nada com relação à década passada. Aí em 2000 a gente sobe pra 8K. Opa, aqui já virou muita coisa. E aí em 2010... quase 20.000 filmes de terror. E aí aqui eu já puxo um argumento. Quando a gente faz repetidamente muitas vezes a mesma coisa, o mesmo processo, especificamente falando de arte, é normal se desgastar. E em cima do desgaste, a gente cria uma forma para não só facilitar o processo, mas também para seguir aquela linha. O que já tá dando certo, vai continuar dando certo. O time que tá ganhando não se mexe. Hollywood faz isso pra caramba, copia a fórmula até dar errado. E isso nos puxa para 2020. Nós estamos na metade da década e já foram registrados incríveis 26.000 filmes de terror. Metade da década, gente. Só em 2020, a gente já registrou 1.000 filmes feitos. A gente tá em março. Lembrando que os registros são entre filmes que já lançaram e alguns que estão confirmados que vão sair ainda. Mas tipo, a gente ainda tá em março. Me diga com honestidade, você acha que vai sair muita coisa boa disso? Claro que se a gente estivesse falando sobre probabilidade, as chances seriam maiores, já que tem mais gente jogando. Mas não é assim que funciona a arte. Na verdade, aqui, quantidade é sinônimo de falta de qualidade. Ainda mais se a gente for ver a história que eu estou contando pra vocês. Já que uma demanda muito alta tende a criar filmes muito pasteurizados. E aqui nós chegamos no cerne da coisa. Toda essa linha do tempo, que apesar de ter sido muito legal de fazer, foi feita justamente para sustentar esse argumento que eu vou falar agora. A Era de Ouro do Terror, que é como muitas pessoas têm chamado a década de 2020, pra mim é uma Ruffles, muito bem embalada. A capa é linda, é visualmente agradável e tem um tom nostálgico muito gostoso. Mas quando você abre, é um saquinho com 70% ar e 30% conteúdo. Ainda é muito gostoso de comer, te remete a uma coisa boa, mesmo que não seja infância, mas te remete a um tempo melhor. Mas acaba rápido e esse sabor não fica com você. Esse é o terror contemporâneo pra mim. Nós estamos numa decadência do gênero. E eu falar isso já não é mais opinião, é argumento baseado na construção histórica. A própria A24, que revolucionou o gênero, não me entenda mal, eu adoro essa empresa, revolucionou de verdade o terror na década passada, caiu numa mesmice chata. Filmes muito repetitivos que são recaps de si mesmo. E ela é o grande exemplo que a gente tem se inspirado para fazer terror contemporâneo. Então a gente não tá tendo grandes inovações. E de novo, não me entenda mal. As coisas não têm que ser inovadoras para ser boa, não é isso que eu tô falando. Mas, mesmo essas coisas comuns e repetidas, podem ser melhor feitas. Assim como nos anos 80 nós tivemos o principal momento em que o terror se tornou público e comercial, e por causa disso Hollywood tirou o máximo que podia desse gênero de dinheiro até ele entrar em desgaste, a gente tá fazendo isso agora com o terror psicológico
conceitão. Recentemente, o gênero voltou às alturas, mais ou menos ali em meados de 2018 e 2019. E como todo gênero que atrai público, Hollywood só vai fazer filme disso, porque eles querem fazer dinheiro. Vai no cinema hoje. É impossível não ter pelo menos um filme de terror em cartaz, porque o objetivo dos caras é esse, é fazer dinheiro, não é fazer arte. Então a gente tá vivendo um efeito mola. Na verdade, o terror vive isso desde que ele existe. Acabei de provar pra vocês isso com fatos históricos. Ele nasce no final do século XIX como uma inovação da arte e da ciência, mas era underground. Então, os anos 20 trazem uma revolução com o expressionismo alemão, e nos anos 30 se instaura uma nova moda, os monstros da Universal. Passa-se 20 anos extraindo tudo que podem desse gênero, até ele entrar em declínio. No final dos anos 50, ninguém queria mais ver filme de monstros da Universal. Então, em 60, vem uma ruptura. 70 pega essa ruptura, instaura essa inovação, e 80 cria uma fórmula pra ela, assim como 30 fez. E aí, de novo, usam tudo que podem dessa inovação, no caso, slashers, até que o bagulho fica chato. Em 90, vem outra ruptura, Pânico e Jogos Mortais. E mais uma vez, inovação. Usam o máximo até ficar chato. E se você percebeu, esse efeito mola acaba ficando acelerado, justamente pelo jeito que a gente tem tratado arte, pelo jeito que a indústria do comercialismo trata o cinema. Se em 80 a gente tinha 3 mil filmes de terror feitos, hoje a gente tem 26 mil em março. Então é normal que o efeito acabe se acelerando ainda mais. Às vezes a gente passa tipo de uma década pra outra já tendo que fazer rupturas. Mas voltando, como resultado, os anos 2000 é bem fraco pro cinema de terror. E aí 2010 precisa de outra inovação. Disso a gente vem esse terror de universo compartilhado que a gente chama de Invocaverso, que nem veio do terror, veio do filme de herói, e a renovação do terror psicológico moderno, que eu associo muito a Corra, Hereditário e a Bruxa. Usam o máximo que podem. Resultado, o terror contemporâneo tá fraco. É um efeito mola do caralho. E provavelmente daqui uns 4, 10 anos vai vir uma nova onda que vai revolucionar esse gênero. Filmes que vão mudar esse rumo formulaico que a gente tá seguindo pra trazer coisas novas. Inclusive, vai sair daqui a pouco o Backrooms. E é uma possibilidade, tá ligado? Esse terror baseado em creepypastas da internet se tornar uma inovação. Sempre, de tempos em tempos, aparece uma onda que vai revolucionar. Mas vai ser adaptado até se tornar uma fórmula chata. Porque é isso que Hollywood faz. É isso que a indústria da arte faz, na verdade. Tipo, isso não é só com filmes e nem só com filmes de terror. Eu tenho visto isso pra caramba com jogos. Eu também sou muito fã de videogame, caso você não saiba. Tenho visto muito isso na indústria do rap também. Rap mundial, se você olha, mano, era um gênero totalmente underground. Rap era manifesto e de repente hoje, tipo, é um mainstream barato. Pegar um gênero underground, se apropriar do underground e transformar em mainstream. É o que a indústria da arte faz. E aí, eventualmente, o público vai se cansar e vai desgastar e ele vai precisar ser renovado, senão o gênero morre. E eu duvido muito que esses que eu citei, jogos, filmes de terror, rap, vão morrer. Então sim, eles vão ter que ser renovados. O gênero de herói acabou de sofrer isso, gente. Herói era underground até o começo dos anos 2000, se você lembrar bem, se você for velho que nem eu. Era coisa de nerdola. Assistir filme de herói quase não tinha, os que tinham eram podre, pouca gente assistia. Ler HQ, isso era coisa de nerd. Mas de repente a Marvel conseguiu criar uma fórmula e aí hoje até alteraram, não é mais nerd, é geek, virou famoso isso. Usaram tudo que podiam até chegar no desgaste, tanto que virou moda falar mal de filme de herói. Mas de boa, eu nem acho que o problema seja absolutamente o gênero. Eu gosto de filmes de herói, sempre gostei, na verdade. Eu coleciono HQ, gente. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Então, pra mim, não, o problema nunca foi o gênero de herói, mas o desgaste natural da indústria. E como resultado nós temos os filmes de hoje. E aqui é muito importante que você entenda, não é uma crítica a ninguém. Você pode gostar dos filmes, não tem problema nenhum, filme é arte é foda, você tá no seu direito. A minha crítica é a cultura da instrumentalização da arte. Mas também uma coisa que nós como público temos que nos atentar, a recepção exagerada, que é um negócio que eu tenho visto que só potencializa para que essa instrumentalização cresça ainda mais. Se a gente quer combater isso, a gente tem que criticar. E como exemplo disso, eu vou trazer o filme de terror mais comentado, popular dessa década, não só pela opinião pública, mas como ele é, tipo, o mais bem avaliado, tanto do Ledger, que eu usei muito como parâmetro aqui, mas também do IMDb, do Rotten, é o filme de terror mais bem avaliado dessa década, que é O Pecadores, que tá aí, inclusive, concorrendo a um gazilhão de Oscars, filme do Ryan Coogler, protagonizado pelo Michael B. Jordan. E eu acho que esse representa muito bem o momento atual do gênero. Ele seria, pra mim, o que eu consideraria o clássico de referência da década de 2020 até agora. É um filme visualmente impressionante, extremamente bem produzido, bem dirigido, a direção de arte, fotografia, figurino,
Puta que pariu. A atmosfera que ele consegue criar é um bagulho realmente incrível. Além disso, ele tenta construir uma narrativa ali que mescla horror com alguns elementos culturais, trazendo muito da cultura negra, tanto norte-americana de várias décadas, quanto também até africana, brasileira. É foda. O filme realmente é um vanglor à nossa cultura. E isso, pra mim, é o maior mérito dele. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que levanta questões muito interessantes que a gente tem que comentar. Uma delas é a própria alegoria do vampiro dentro dessa história, que é uma coisa que, tipo assim, gente... Tem que ter esse tato pra poder fazer essa crítica séria quando a gente fala de um filme desse. E não é nem querendo me vangloriar, olha como eu sou diferentão, mas eu realmente não vi ninguém falando sobre isso. Só vi as pessoas elogiando o quanto o filme é bonito e ninguém se atentou a isso. Em teoria, ele funciona como uma metáfora. O filme tá falando muito ali sobre apropriação cultural. A ideia de uma figura ali que precisa literalmente consumir a cultura dos outros pra sobreviver. É uma leitura bem interessante mesmo. Mas ao mesmo tempo, o filme parece não explorar completamente as implicações dessa metáfora. Porque o vampiro acaba sendo um retrato de uma forma relativamente até simpática. Em vários momentos isso, gente. Muitos amigos meus assistiram o filme e torceram pro vampiro. E eu nem acho que isso seja um problema do jeito que eles interpretaram a obra. Eu acho que realmente ele não é uma figura predatória. Eu também não senti isso. Na verdade, em certas partes ele parece compartilhar dos mesmos objetivos dos protagonistas. Ele mata os caras da KKK, ele tem um objetivo em comum com a comunidade negra ali, através das suas maneiras um tanto quanto eugenistas, porque ele fala que quer dominar o mundo como vampiro, vai criar só uma raça de vampiros, mas no fim das contas, ele quer que os negros sejam livres. Ele vai muito mais nessa onda, não dá pra sentir tanto que é um filme eugenista. Ele quer dar poder pra aquele grupo ali poder combater o racismo. Então, a fórmula mágica da paz que vai salvar os negros vem de uma pessoa branca. E pior, olha como eu acho que falta tato pra esse filme. O cara é um irlandês, é uma minoria cultural. Eles tiveram a sua cultura devastada pela Igreja Católica lá na Idade Média. Não é o estereótipo de um vilão caricato branco, igual, por exemplo, são os personagens da KKK aqui. Isso cria uma ambiguidade narrativa muito esquisita. A alegoria existe. Dá pra sentir também que ele tá falando ali um pouco sobre a esquerda liberal que se apropria dessa cultura de minorias sociais, no caso aqui ele tá falando sobre negritude. É que a direita me quer na mira da corte, enquanto o branco e esquerdo oculto controlam minhas narrativas. Revolucionário que nunca pisam no gueto, é literatura branca me ensinando a ser preto. Mas ela acaba ficando muito difusa. Você não sabe se o vampiro realmente é o vilão da trama. Os membros da KKK são muito mais vilões do que ele. Então, tipo, esse engrandecimento do movimento negro que ele tá criando acaba ficando fraco o argumento quando ele traz essa proposta pra mim, de que a solução pro mundo vai ser o amor e que ele vai vir de uma pessoa branca que vai salvar os negros. Outra coisa que me chama muita atenção é que o vampiro desse filme parece ser uma grande mistura de vários arquétipos diferentes que eu já conheço na cultura pop. De novo, não tem problemas você só pegar o que já existe, você não precisa ser inovador sempre, mas o resultado é uma criatura que até que funciona narrativamente, mas que também parece não ter muita identidade. É só uma tradição cultural própria. De certa forma, vira quase uma colagem de várias ideias de vampiros que eu já conheço. Ah, você não pode entrar na casa a não ser que seja convidado. Entre outras coisas que eu não vou lembrar agora, mas tipo... E de novo, isso não torna o filme ruim. Eu gosto de Sinners, tá? Eu tô falando isso, mas eu acho o filme bom. Na verdade, o que eu tô tentando trazer pra vocês é justamente essa relativização. Conseguir criticar as coisas. Isso, na verdade, só mostra a tendência do terror contemporâneo que a gente tá vivendo. De trabalhar muito com reinterpretações de elementos clássicos, em vez de criar monstros completamente novos. Na verdade, é o que a gente mais tem feito. Remake de filme antigo é o que mais tem hoje em dia. Muito disso, eu acho que também é por causa da popularização do Stranger Things, que conseguiu criar esse estigma de reviver os anos 80, tanto que a gente tá vendo muitos slashers, Evil Dead sendo refeito, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, etc, etc. Outro exemplo interessantíssimo que a gente tem que citar aqui, porque vai numa onda bem diferente dessa crítica que eu fiz, é o filme Weapons, que particularmente é um filme que eu achei cheio de boas ideias, de verdade mesmo. Mano, essa aqui é a brisa, tá? Porque eu realmente não quero que vocês entendam que eu tô hateando esses filmes. Eu estou falando com sinceridade. Apesar de ter roteiro, isso é o que eu realmente sinto. Weapons é um filme cheíssimo de boas ideias, mas que também me chamou muito atenção por causa da estrutura narrativa dele. A história literalmente é construída em blocos episódicos. Ele vai pulando entre diferentes núcleos e histórias de personagem. E aí ele sempre vai criando várias perspectivas diferentes e sempre reiniciando a história. Quando uma dessas histórias tá chegando no auge da sua intensidade, ele corta. Isso cria um ritmo muito fragmentado, quase como se o filme tivesse real, constantemente tendo que reiniciar a sua atenção,
E tem motivo pra isso. Isso já é um argumento meu, aí é a interpretação minha, mas parece que essa construção conversa muito com o jeito que a gente tem consumido arte hoje em dia. A gente tá vivendo uma cultura cada vez mais acelerada, cheia de microestímulos rápidos, as pessoas não conseguem parar e fazer uma coisa só de uma vez, essa tal tiktokização do cinema que a gente tem visto, esse evento. Então o filme tem que criar essas pequenas doses de dopamina e de informação pra pessoa que assiste filme enquanto mexe no celular. E aí as emoções ficam pulando de uma pra outra, assim, rápido, pau, pau, pau. O que eu acho uma estratégia muito inteligente, tá? De certa forma, parece que o filme realmente foi pensado pro consumo moderno de arte. Eu acho isso genial. Mas pra mim, que gosta de sentar e assistir um filme, eu achei que isso mata o filme. O único problema que realmente não me fez achar o Weapons incrível é o ritmo dele. E de novo, isso não quer dizer que eu acho esse filme ruim. Pelo contrário, eu me diverti com Weapons. Só que eu acho que ele podia ser tão bom. Mas isso só mostra como o cinema, a arte em geral, acaba realmente sendo influenciado pelo seu contexto de época. E talvez esse seja o ponto mais interessante de tudo que eu disse hoje pra vocês. Porque se a gente olhar pra trás, é exatamente assim que o cinema de terror sempre funciona. Cada época cria monstros que fazem sentido pra aquela época. Nos anos 30, nós tínhamos criaturas góticas. Em 70, o colapso da família. Em 80, o mal atingiu os subúrbios. Nos 2000, a violência extrema. E agora o terror é uma mistura de traumas, com identidade social e cultural, metáforas sociais e narrativas fragmentadas. Ou seja, o terror continua fazendo o que ele sempre fez, refletindo o mundo ao seu redor. E talvez seja justamente por causa disso que esse gênero nunca morre. Porque enquanto existirem novas ansiedades e novos medos, sempre vai existir alguém tentando transformar isso em história. They're looking at me, tell me, what do you see? Yes, I lost my mind. They're looking at me, will I ever be free? Have I crossed the line? All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said, is not enough. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo por ter assistido, pelo seu tempo. Esse vídeo deve estar gigantesco. Se curtiu esse tipo de análise sobre cinema de terror, isso é um conteúdo bem diferente do que eu costumo fazer. Quem tá ligado sabe que a minha brisa é muito mais análise de filme, mas eu realmente tava muito afim de falar disso. E também, se você curtiu, deixa um like, ajuda o canal. Foi trabalhosíssimo. Esse vídeo, acho que foi o roteiro mais trabalhoso que eu já fiz na vida. Sério, o que eu tive que pesquisar é brincadeira. Deu 32 páginas, gente. Virou tese de TCC, não é mais só roteiro de vídeo. E também eu vou pedir pra você comentar aqui embaixo qual filme de terror você acha que melhor representa a nossa época e qual é a sua época favorita do terror. Porque se tem uma coisa que a história desse gênero nos mostra, é que na verdade o terror acaba revelando muito mais sobre nós do que sobre os monstros. Muito obrigado pelo carinho, um beijo, é nóis, tamo junto. Oi, aqui é o Matheus da edição, porque o esquisito do Matheus da gravação falou que ia fazer um top 10 de filmes de terror favoritos no final do vídeo e simplesmente não fez. Então isso aqui é só um extra mesmo, a historinha da história da arte hoje do cinema de terror já acabou. Se você quiser ir embora, fique à vontade. Se você gostou de mim e quer saber uma informação totalmente desimportante, que é quais são os meus filmes favoritos, fique por aí. Provavelmente você deve ter percebido que eu gosto um pouquinho da década de 70, mas também algo que eu não exemplifiquei, não dei tanto ênfase no vídeo, eu gosto demais da década de 2010. Dito isso, os meus filmes de terror favoritos são os seguintes. Devido ao fato de eu ser um idiota que tem ansiedade, eu não consegui aguentar, então eu já dei o spoiler, né, de que O Exorcista é meu filme de terror favorito e o Pânico é o segundo favorito. Por causa disso, esquece, não vai ter essa surpresa de qual é o top 1 e top 2, então a escadinha vai ser de cima pra baixo. Mas vamos lá. Essa aqui é uma das listas mais difíceis de fazer, tanto que quando eu comecei a fazer ela, eu acabei selecionando 50. Sim, 50 títulos dos meus 10 filmes de terror favoritos. Acho que tem alguma coisa errada aí, né? Então, muitas coisas que eu gosto demais vão ficar de fora. E eu vou fazer algumas menções honrosas. Não vou fazer 40 menções honrosas, mas algumas ali dos que eu mais amo. Em terceiro lugar, eu vou colocar a música do Cronenberg. Vocês não têm noção, esse filme pra mim é tipo assim, a elite quando a gente fala sobre efeitos práticos visuais. É esse filme. Em quarto lugar vem Corra, porque sim. Em quinto eu vou de Shin Godzilla. O Hideaki Anno, ele é muito foda, pra além de New Genesis Evangelion, que é uma obra tipo assim, que
nossa, só nossa, ele ainda fez uns filmes muito fodas, tipo o Shin Godzilla e o Shin Ultraman. Sexto lugar, eu vou por Hellraiser. Eu gosto demais dessa franquia, tipo, demais mesmo, vocês não têm noção. É a minha franquia anos 80 favorita. É uma pena que ela caiu num declínio bizonho. Eu fiz um vídeo, inclusive, um short recentemente do Resumindo Franquias. É um bagulho que eu costumo fazer, fica de olho se você gostou do canal. E lá eu falo sobre o declínio da franquia Hellraiser. E é assustador, porque, tipo assim, os 3 primeiros filmes são muito fodas, o remake eu gosto pra caralho, mas ali no meio tem uns filmes que só não são Hellraiser. Sétimo lugar, eu vou colocar o A Meia-Noite Levaria Sua Alma, porque terror brasileiro é fantástico, e se você não conhece José Mojica Marins, tem um vídeo aqui no canal e você vai ver o quanto esse maluco é gênio. Oitavo, eu vou de O Massacre da Serra Elétrica, é o meu filme slasher favorito, o clássico, obviamente, porque os outros dão todos uma grande merda. Nono, eu vou colocar o It de 2017, pode parecer bobagem pra você ouvir isso, porque tem um monte de filme foda que eu tô deixando de fora, mas esse é o meu filme de terror pipoca favorito. Eu adoro, e curiosidades à parte, além de eu já ter feito um vídeo aqui falando sobre a série do Bem-vindos a Derry, eu já li o livro do It, eu já li 1100 páginas dessa bomba. E décimo lugar vai pra Perfect Blue. Apesar de ser uma das obras mais importantes da história do cinema, ela vai ficar aqui no meu bot frag, porque os outros filmes eu tenho muito mais carinho, não que eu não tenha por Perfect Blue. Aí eu vou fazer algumas menções honrosas agora de filmes que, tipo assim, eu também amo muito, mas infelizmente vão ficar de fora porque a lista é só um top 10. O Nosferatu de 22 é um filme que eu amo de paixão. Dead of Night, a ontologia de terror lá de 45, se eu não me engano, é fantástico. Não tem como não mencionar Psicose, eu acho que eu já vi esse filme mais de 5 vezes na minha vida. Evil Dead 2, eu adoro Evil Dead, também tem vídeo aqui no canal se você quiser ver. Alien, tanto o 1 quanto o 2, na verdade eu tô pra fazer um resumindo franquias agora de Alien, só não fiz ainda porque eu ainda tô assistindo todos os filmes e tem uns ali no meio que são muito chatos, é por isso que tá demorando. A Beira da Loucura, mano, de boa, assista esse filme. Esse filme é muito subestimado. Triângulo do Medo, outro filme subestimadíssimo. Esse filme pra mim, inclusive, é nota 10, tá? É obra-prima. O Nevoeiro, eu acho que é o final mais impactante que eu já vi na história da minha vida. O Farol também, na verdade o Robert Eggers é muito foda. O Farol e a Bruxa pra mim são incríveis. E já que eu citei eles, não tem como não falar também de O Hereditário. Rush, o da menina surda, puta que pariu, eu adoro esse filme. One Cut of the Dead é incrível. Psycho Gorman, o remake do Candyman, esse filme inclusive um dia ainda vou trazer no canal. Sorria 2, inclusive esse eu já falei. Nope, do Jordan Peele. A Ligação, Óculos é bizonho, esse filme é incrível. Spree e Deadstream, que pra mim são as duas grandes obras-primas assim do found footage. Não acho que sejam nota 10, mas são filmes fantásticos. Eu vou pôr Invocação do Mal 2 também, porque é um dos meus filmes de terror pipoca que eu mais gosto. A Autópsia de Jane Doe é um filme meio... as pessoas não gostam muito, mas eu acho fantástico. E por 2 últimos eu vou pôr duas curiosidades, o Troll Hunter e o Dead Silence. É isso, muito obrigado pelo carinho, um beijo, nós estamos juntos.